Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso coração sempre alegre quando nós podemos nos deslocar e vir, nos desprender de todo compromisso, responsabilidade, expediente e vir para este lugar, porque aqui é o nosso centro de adoração a Deus. Vamos então meditar na palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, que diz: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tinha a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, escolhida, Senhor, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, o nosso ensino. Agora digna-te, Senhor, em vir ilustrar, porque ninguém a não ser o Senhor, que é o autor, tem, ó Deus, esta capacidade de nos ilustrar, revelar e mostrar o que contém, Senhor, para o nosso crescimento nesta noite. Portanto, em nome de Jesus, eu amarro toda a força e repreendo tudo que quiser perturbar esta nossa hora e momento. Eu te peço, por amor de Jesus. Amém. Coloquei como título: A colheita de viver longe de Deus. O resultado de viver longe de Deus. Existem formas e maneiras de se viver. Nós fazemos escolhas de vida, porque temos na ordem de Deus, da criação, o direito, o livre-arbítrio, a opinião. Nós temos a escolha de nós mesmos escolher qual
os caminhos, os caminhos que nós queremos viver. Nós sabemos que o livre-arbítrio não tem sido bem usado pelo homem na face da terra. Desde o alvorecer da história, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram a má escolha, e por isso eles tiveram a má colheita. Por quê? Porque existe a máxima de Deus, está lá no livro do Gálatas, no capítulo 6, verso 7, que diz: tudo que o homem plantar, ele também colherá. Você não pode plantar maçãs e colher abacate, não pode plantar pêssego e colher uva. Toda natureza, ela vai reproduzir de acordo com o quê? De acordo com a semente. E aí cabe a pergunta: qual semente nós estamos escolhendo para que lá no futuro nosso trabalho, todo o labor da nossa vida, ele seja recompensado? Nós vemos aqui um homem destruído, certamente ficou longe de Deus, não quis saber nada das Escrituras Sagradas, quis viver a vida ao seu modelo e modo, e agora então ele está vivendo o inferno. Quantas pessoas, se não você conhece, que está vivendo o inferno? Não precisamos ir longe. Nós vemos que a sociedade, pelas escolhas que eles estão fazendo, eles estão vivendo as agonias da vida. Este homem tinha perdido tudo, não sabemos o seu nome, não sabemos a sua idade, mas sabemos que ele está morando lá em Gadara, E esta é uma das 10 cidades da Decápolis, um povoado de 10 cidades ali junto ao mar da Galileia. Nós estivemos ali, estivemos passeando por aqueles lugares, estivemos vendo, os lugares que esses personagens eles pisaram, andaram, e ele então diz as Escrituras que ele estava agonizando, tinha colhido o mal, tinha plantado a má semente e agora estava com a má semeadura, estava vivendo ao lado dos defuntos, dos mortos. Você ouviu e viu que nós lemos que ele morava no sepulcro e tinha um currículo horrível de vida. Entrava vez ou outra na cidade, e quando ele chegava na cidade, os seus mesmos contemporâneos, talvez aquelas pessoas que lá atrás disseram ser seus amigos, agora o acorrentava, colocava ele nas algemas, e ele as quebrava, cortava, quebrava, arrancava, batia, e certamente causava-lhe muitas dores, E a Bíblia diz que ele andava pelos montes, machucando, escalabrando-se pelas pedras e dormindo junto aos corpos e com os mortos. Evidentemente você olha esta vida e diz: como é capaz alguém de viver desta forma e este modelo? Eu quero dizer que não muito longe de nós, bem perto de nós, estão vidas vivendo esse verdadeiro escalabro. Por quê? Porque também, como este homem, ele viveu longe de Deus. Ela escolheu um outro modelo que este livro não aprova, não quer que nós vivamos. Quando Deus fez o homem,
Ele deu a sua palavra. Lembra-se? Logo no começo da formação do homem, Ele deu a sua palavra para o homem não fazer a coisa errada. A Bíblia é um compêndio, de ensinamentos, é um verdadeiro manual de vida, e quando ela é seguida, então a pessoa vai ter bons resultados. O que diz, lá a epístola primeira do João, no capítulo de número 5, no verso 18, ali está escrito que aqueles que são gerados, nascidos em Deus, o diabo não lhe toca. Por quê? Porque ele é conservado em Deus. Por que nós estamos aqui e sempre você nos assiste, nos ouve? Porque nós queremos o quê? Nós queremos que Ele venha e nos conserve. Só Ele pode nos conservar nele. Não é a nossa força, habilidade, não é cultura, não é poder algum que nos conserva nele. É Ele, tudo provém de Deus. Agora, presta atenção, há também em nós a disposição de abandonar tudo, deixar os expedientes todos, que muitas das vezes você não consegue. Por quê? Porque você tem um churrasco, tem uma festa, tem um passeio, tem um batizado, tem um casamento, tem uma série de coisas, alguns eventos que atraem a sua atenção e você deixa. Eu não deixo. Muitas pessoas já se afastaram de mim. Por quê? Porque elas querem estar nesses lugares que eu vou dizer sociais, mas alguns deles são verdadeiros antros de demônios. É mesmo. Veja bem que este homem, ele queria ser livre. Olha que diz o verso de número 6: quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Mas você percebeu o verso 7? O verso 7 diz que clamou ele mesmo com grande voz, dizendo: que temos nós contigo, eu contigo. Aí já era quem? Aquele que se prostrou é o homem, mas aquele que fala é o diabo. É o diabo. Que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Jesus não veio para destruir aquele homem, muito pelo contrário. Jesus atravessa o mar da Galileia, depois de um dia de tremenda atividade, expediente cumprido com louvor, como sempre foi os dias do Senhor Jesus. Agora ele atravessa o mar da Galileia, 21 quilômetros, num barco a remo, em uma noite que veio uma tempestade. Eu não sei se você sabe disso, uma tempestade cruel, deu de ímpeto contra o barco. Mesmo assim Jesus atravessa, porque para ele não tem mar furioso, não tem ondas violentas, não tem tempestade. E aí ele chega na noite, ele chega numa noite já depois de declinar o dia, mas ele foi atrás de uma pessoa que ele sabia estava morrendo, que se não fosse o socorro, por que você está assistindo e ouvindo esta mensagem? Porque Jesus quer te alcançar também. Ele sabe que você quer se prostrar diante dele, mas quando sai a voz, não é o que? Nem sequer a sua vontade, não é nem sequer você que está falando. Olha o que diz o verso 7: clamou com grande voz, dizendo: você veio nos destruir, veio nos atormentar. E Jesus mandou que ele se calasse e repreendeu uma legião de demônios. O que diz as Escrituras Sagradas lá em João 10:10? Que esses demônios vêm para matar, roubar e destruir. E como estava esse homem? Um cenário de toda esta sociedade como um todo mesmo, como dissemos, toda essa nossa sociedade como um todo. E isso em todos os níveis. Você não está vendo os empresários presos,
você não está vendo os políticos presos, você não está vendo esses grandes nomes com patrimônio invejável, e por outro lado também os miseráveis da terra estão aí, sendo caçados pela polícia, sendo caçados pelas autoridades. Mas o que nós falamos para você? Que o diabo não toca. Lá em João, no capítulo 5, no verso 18, diz que o diabo não pode tocar em quem? Em nós. Por quê? Porque não somos propriedades dele. Nós nascemos, fomos gerados em Deus. E você, nesta hora, Deus está dando a oportunidade de você nascer de novo. Ele diz em João, no capítulo 3, verso 3, para um figurão de Israel, um grande personagem, uma das natas da sociedade, falou para ele: se você não nascer de novo, não pode entrar na glória de Deus. Você quer ir para onde? Talvez você me responda: vou para onde quiser depois que eu morrer. É porque você não sabe de nada. Depois que você morrer é que você vai começar a viver. Agora você está vivendo a vida periódica, temporária, a vida de 70, 80, 90, 100 anos, se chegar lá. Mas depois que você descer a tumba, você vai ressuscitar para viver a eternidade. Uma delas com Deus, e outra, se você morrer sem este encontro com Jesus e ser liberto, como você viu que nós lemos aqui, viu? O que Jesus quer dar para você é juízo. Por quê? Porque muitas pessoas já perderam o juízo. Quando aquele pessoal da cidade chegou e viu que ele estava agora assentado, quieto, agora a paz de Deus encheu o coração daquele homem, e agora está tranquilo, está em paz ao lado de Jesus, vestido, porque ele andava, você viu? Andava nu, entrava pelado pela cidade, viu? E fazia só algazarra naquela cidade. Por isso que o prendiam, faminto. Estava ele precisando o quê? De ajuda, mas o que chegava a ele era só o quê? Era só algemas e cadeias, eram só correntes. Jesus é o teu socorro, teu único socorro. Jesus é a única solução para os tormentos da sua vida, como foi para o tormento deste homem. E agora a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo, e aqueles homens, você pensa, eu espero que com você não aconteça isso, aqueles homens ficaram com raiva e mandaram Jesus embora da terra deles, mandaram Jesus sair da vida dele, e aonde, qual é o tema da nossa mensagem? Os resultados de viver longe de Deus. Não mande Deus para casa não, gente. Não mande que o Senhor, Ele se ausente de você. Não, Ele quer viver não só com você, Ele quer viver em você. Em primeiro lugar, porque Ele quer fazer de você, viu, um agente seu. Presta atenção, Ele é Espírito, ninguém vê Ele. Agora Ele quer ser visto através de você. E só o verdadeiro crente, ele é visto como imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele vai refletir nas trevas que são lá fora, dessas portas para fora, viu? A luz que só Jesus tem e só Jesus é. Deixe esta luz incidir sobre a sua vida. Deixe essa luz refletir sobre você, e você verá que não vai mais se escalavrar na vida, não vai mais se relacionar com corpos, não mais vai viver ao lado dos velórios, dos defuntos, do sepulcro. Muito pelo contrário, vai viver a vida gloriosa que só Deus o pode fazer e dar. Amém? Fiquemos em pé e oremos. Pai bendito, pregamos a tua palavra. Agora, Senhor, no nome de Jesus, eu oro pelos que estão aqui e ouviram, e também por aqueles que ouvirão, para que, ó Deus, assim
como a liberdade chegou naquelas montanhas para aquele infeliz, nós possamos, Senhor, ter muitas pessoas também infelizes em áreas das suas vidas que não acontecem, que não vingam, Senhor, que não tem colheita, para que assim, ó Deus, o teu nome seja engrandecido, que nesta hora, Senhor, possa vir, ó Deus, dos céus o juízo para cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.